Marcos Mendes censura as mudanças de camisola dos políticos. Ana Drago alerta para o que aí vem para o jornalismo se o Chega tiver poder. Azeredo Lopes indigna-se com o que se passa em Gaza. Nesta edição dos comentadores, hoje com o Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu, falaremos ainda do problema da água ou da falta dela. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, hoje sem a Paula, que tem outros afazeres. Vamos começar por falar um bocadinho do Congresso do Chega, a propósito daquilo que Marcos Mendes disse, censurando a eventual mudança ou a efetiva mudança de alguns políticos que eram do PSD e passaram-se para o Chega. Enfim, uma confusão ali político-partidária que mereceu esta reação de Marcos Mendes. Eu devo dizer, em qualquer circunstância, já agora eu não quero falar de pessoas, mas queria abordar esta questão dos comportamentos. Porque acho que nestes momentos também os valores e os princípios são essenciais. Que é assim, há um deputado do PSD, como no passado houve ou de outros partidos, que se desfiliam, deixam de ser militantes de um partido. Muito bem, têm esse pleno direito. Mas no momento em que deixam de ser militantes de um partido, também deviam deixar de ser deputados na Assembleia da República. Quer dizer, não é coerente que saiam do partido que os elegeu e mantenham o seu lugar na Assembleia da República só para poder beneficiar do salário e das mordomias de deputados. Isto aplica-se a deputados de qualquer partido. Isto não é correto. Se em Portugal houvesse círculos uninominais, como há na Alemanha ou noutros países, ou seja, um círculo, um deputado, isso era compreensível. Não, aqui eles são eleitos pelos partidos. Portanto, saem dos partidos, devem sair da Assembleia. Segundo, devo dizer que acho também lamentável aquela ideia que já vários aí falaram de um deputado está aqui hoje e amanhã já está noutro partido. Deveria haver um período de nojo. Há algum tempo entre estar num lado e estar. Transitar rapidamente de um partido para o outro, de uma bancada para o outro, eu acho que isto soa oportunismo, carreirismo, falta de escrúpulos. Marcos Mendes fala também aqui daquilo que ele acha que é um problema ético, embora não cite o nome, está a falar do deputado Maló Abreu, que anunciou a desfiliação do PSD, isto depois de se perceber que ele não ia ser novamente candidato a deputado, porque não ia entrar nas listas de Luís Montenegro. Nuno, que tens tu a dizer sobre este momentoso assunto político? Eu tenho pouco a dizer, no seguinte sentido, de facto, se essas regras existissem, o Chega não teria sido formado, porque o André Ventura não tinha saído do PSD. E depois acho que há ali uma série de confusões. Eu não creio que um deputado na mesma legislatura possa mudar de partido dentro da Assembleia da República. Não tenho totalmente presente a lei, mas creio que apenas pode mudar para deputado independente. E depois há ali uma questão que Luís Marcos Mendes coloca, que eu acho que está equivocada. Isto é, os deputados são eleitos, não é? São eleitos em listas partidárias, mas está lá o seu nome, não está apenas o partido. Portanto, existe uma legitimidade que advém dessa eleição. As pessoas sabem quem são os deputados que estão a candidatar-se. Portanto, o mandato é simultaneamente um mandato do partido e um mandato da pessoa. E que faz com que, se houver um desentendimento entre a pessoa e o partido e a pessoa considerar que o compromisso que foi eleito não está a ser respeitado, a pessoa pode passar para deputado independente. Essa questão não está apenas na existência de círculos uninominais. E penso que este comentário é mais um comentário em relação a uma situação concreta do que a um princípio geral. O que, no fundo, o Marcos Mendes está a contestar é a saída de alguns quadros para o Chega, porque percebem que no Chega podem ter um maior protagonismo. Isso é uma interpretação minha. Ou percebem que o Chega e a sua política de extrema-direita está mais próximo deles do que está do PSD, que pode ser a segunda questão. Portanto, isto para dizer que me parece que neste comentário de Luís Marcos Mendes pesa mais os cálculos políticos em relação à votação do PSD do que propriamente o rigor analítico. Há outras coisas também que me parecem interessantes, digamos, na decorrência desta preocupação, que é, por um lado, estas mudanças só são possíveis porque, digamos, quem as faz não se sente incómodo ideológico particular por se mudar de um partido para o outro, ou seja, e há uma familiaridade de projetos
que permite porque ela, quer dizer, quem está no PSD e vai para o Chega, quer dizer que aquilo que acreditava que existia no PSD do ponto de vista programático correspondia às suas expectativas. E, portanto, ou a pessoa mudou radicalmente, ou encontra no lado do Chega pontos de contacto comuns com aquilo que existia no PSD. E isso, de facto, é também uma preocupação para o PSD quando diz que não tem nada a ver com o Chega. Por outro lado, há aqui, digamos, esta aparente, também a verdade é que há aqui uma subvalorização destas mudanças em relação àquilo que a realidade apresentou no Congresso do Chega, que depois, de facto, tanto quanto eu percebi, só houve uma ou duas mudanças significativas de pessoas nesta área. Mas, independentemente disso, esta ideia, digamos, de contratação de políticos ao estilo do futebol, vem para aqui que eu dou-te mais lugares ou dou-te mais poder, é, digamos, é uma ideia de corrupção. Quer dizer, o Chega, que está sempre a clamar contra a corrupção do sistema, contra a corrupção da classe política portuguesa, utiliza métodos que levam a que as práticas se assemelhem àquilo, por exemplo, que é voz corrente, ou a prática corrente no Brasil, em que há uma multiplicidade de partidos e quase há alturas em que parece que cada deputado inventa um partido e depois há uma negociação em que as pessoas vão mudando de partidos conforme, por exemplo, o próprio Bolsonaro, tanto quanto sei, acho que já teve em 3 ou 4 partidos diferentes. E portanto, tanto lhe faz, desde que ele seja eleito e mantenha o seu poder. E, portanto, o desligar a personalidade de um projeto político ideologicamente coerente é o caminho para a negociação de bastidores, de troca de lugares, e a política transforma-se pura e simplesmente num tráfico de influências. E, portanto, há aqui um alimentar da corrupção que o próprio Chega diz que combate, que me parece absolutamente contraditório. E pronto, sobre este assunto, parece que estamos Deixa-me só dizer uma coisa, Sim, sublinhar uma coisa que tu disseste, quer dizer, que é a questão da conformidade programática. Um dos aspectos mais nocivos da subida da extrema-direita não é apenas a possibilidade de ter mais deputados, ter mais votos, ter mais influência direta, mas é a sua capacidade de contágio em relação aos programas dos outros partidos da direita e às vezes até dos partidos chamados de centro-esquerda. Isto é, viu-se isso muito claramente na questão do pacote de imigração em França, em que a agenda securitária, a agenda extremista, a invenção de uma substituição populacional da população nacional pelos imigrantes é colocada na ordem do dia como se fosse uma verdade, quando todas as estatísticas o desmentem. E, portanto, isso torna relativamente mais fácil a circulação de quadros dos partidos de direita, embora o Chega tenha sido formado por gente, muita dela originária do PSD, para o Chega, porque os programas tornam-se bastante menos diferenciados. Vou-me lembrar também da Inglaterra, não é? Que agora já agarra nos imigrantes e coloca-os no Ruanda, não é? Portanto, supostamente claro, o governo conservador não era propriamente um governo de extrema-direita. E, portanto, de facto, há esse contágio e é algo... E as próprias medidas da União Europeia sobre imigração, anunciadas recentemente, também me parecem, de facto, muito, muito preocupantes e cada vez mais encostadas a esse tipo de pensamento. Bom, vamos falar agora... Olha, ainda tem a ver com o Chega, que é um alerta que a Ana Drago lança sobre o que o jornalismo pode esperar se o Chega tiver poder, isto a propósito de um incidente na Universidade Católica. Há 20 anos que nós discutimos a crise da democracia, não é uma coisa nova, mas tem agora uma polarização que vai ganhando força, creio eu também, porque ela é carregada em ombros por uma comunicação social que fica fascinada com o disparate do Chega. Há uma comunicação social que fica deslumbrada em colocar o microfone debaixo da boca de André Ventura e de ouvir os maiores disparates. Porque acha que quanto maior for o disparate, mais as pessoas vão ver. Mas depois é confrontado com isso e foi feito. Há alguns jornalistas que o fazem. A única coisa que eu acho que é preciso perceber e alguns jornalistas já o sabem porque já o sentiram na pele, eles vêm atrás de vocês. Haverá um momento em que a limitação da liberdade de atuação dos jornalistas por parte destes grupos militantes virá. E, portanto, cuidado com o que estão a alimentar. Estás de acordo com a Ana Drago? Estou parcialmente de acordo. Acho que, de facto, houve sempre desde o início, desde que o Chega tinha um deputado, um excesso enorme da sua cobertura. Quando há aquelas estatísticas que demonstram nos canais de televisão quem fala mais, o Chega com deputado falava várias vezes mais que o PCP com 12. E neste momento normalmente está
logo a seguir ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, e às vezes até está em segundo o André Ventura. Portanto, há uma admiração por aquele discurso um pouco do desastre do outro lado da autoestrada, que causa audiência, dada as frases inusitadas que são colocadas. Agora, nem tudo é comunicação, e essa comunicação tem sucesso também por questões sociais e políticas. A crise da representação da democracia, que a Ana Drago estava a dizer, é uma coisa real. E é uma coisa real porque, de facto, a democracia está impotente há muito tempo. Há muito tempo que nós votamos em partidos diferentes, mas independentemente dos partidos que elegemos, tudo aquilo que está como quadro de decisão económica está pré-estabelecido pela integração europeia. Isto é, não é possível alterar substancialmente as políticas, claro que é possível fazer melhor, mesmo neste quadro, sem afrontar quais são as prisões que nos colocaram, que é, usaram a integração europeia para colocar fora do quadro da discussão política direta o que é a economia, o que é que são os investimentos, o que é que são os orçamentos, e colocaram essas regras em instituições ditas independentes e em regras que supostamente são regras para respeitar por toda a gente. E, portanto, isso que aconteceu é que temos uma sociedade cada vez mais desigual, em que todo o interesse é para os grandes players do mercado, o rendimento é cada vez mais para os mais ricos, e esta situação está a provocar um buraco na democracia, porque as pessoas sentem-se enraivecidas por perceberem que vão viver pior do que viveram os seus pais e que os seus filhos vão viver ainda pior que eles. E, portanto, criam um espaço para que a extrema-direita, que aparece antissistema, possa afirmar isso. Sim, ela também fala e tu também já falaste sobre a questão do jornalismo ter dado grande cobertura ao André Ventura, sobretudo até ainda antes de ele ter um deputado, já lhe dava uma cobertura absolutamente. Ainda quando passou a ter um deputado, enfim, havia uma legitimidade, já alguma legitimidade de impacto público do que ele conseguiu, mas essa própria legitimidade foi conquistada anteriormente por uma inflação de posições que na altura eram completamente minoritárias, e mais, foi a transformação ou a transposição do debate do futebol para o debate político, e a qualidade do debate que havia nas televisões onde André Ventura era protagonista do futebol para o debate político faz com que hoje o debate político seja não uma troca de argumentos, mas sim uma troca de insultos. E, portanto, o que faz com que depois venha tudo por aí abaixo e digamos, a reação pública, da opinião pública, corresponda. O voto começa a ser um voto de insulto. Eu estou a insultar o regime, eu estou a insultar os que mandam, eu estou a insultar aqueles e não um voto para construir. Outra coisa que me parece também crítica no jornalismo e que tem a ver também com o que tu acabaste de dizer, é que, pois, o jornalismo, há a integração europeia nos anos 90, não é? Há o euro no princípio do milénio, no princípio do século. E o jornalismo nunca fez um escrutínio jornalístico sério das instituições europeias. Nada do que sai das instituições europeias é verdadeiramente escrutinado, trabalhado ao mesmo nível que trabalhamos o poder político português. Não é? Trabalhamos, estou a falar do plural jornalístico, não é? Preocupamos muito e fazemos uma cobertura intensiva de um desaguisado qualquer num ministério entre duas pessoas, e muito bem, está certo, e no entanto, o caso de corrupção no Parlamento Europeu, limitamos a copiar os jornais belgas, não temos ninguém a trabalhar isso seriamente, e aquilo que a Comissão Europeia decide, publicamos os press releases que lá vêm, ou a informação já muito filtrada e muito trabalhada dos gabinetes de imprensa das instituições europeias, sem qualquer crítica. E, portanto, decisões que implicam milhões e milhões e milhões de euros e o futuro de todos nós, não são jornalisticamente trabalhadas numa política de proximidade daquilo que é decidido em Bruxelas para a realidade portuguesa, e isso faz com que, de facto, pareça que seja inútil o combate político. E, portanto, é uma das peças que eu penso que o jornalismo hoje em dia tem, é a incapacidade de cobrir corretamente, fazer o escrutínio correto do poder político, de um poder político que conta,
sobretudo este da União Europeia e tudo o que é colateral a ela. Mudamos de assunto? Isto está a ser muito rápido. Então, vamos a isto. Sim. Eu sou económico. Azeredo Lopes está indignado com o que se passa em Gaza. Já não é a primeira vez. Vamos ouvir. A mim custa muito a perceber é que racionalmente não se consiga ver que uma eventual vingança como a que está a acontecer em Gaza não vai garantir rigorosamente nada do ponto de vista da estabilidade e da segurança para os israelitas. Pelo contrário, vai criar um cenário futuro de novos inimigos, de novos, entre aspas, combatentes que vão ter como único desígnio a destruição de Israel. Aliás, acho que a síntese fantástica é feita por aquela mãe que foi entrevistada e que aqui há pouco apareceu. Para que é que nos servem os medicamentos se nós estamos a ser mortos todos os dias? E isto, no fundo, acho que é uma síntese admirável com a sua carga de propaganda também. Porque eu não sou inocente ao ponto de pensar que uma criança a dizer o que ali foi dito, que não é também uma mensagem que pretende influenciar-nos, e aquilo que a mãe diz não é também algo que até politicamente pretende influenciar-nos. Mas, no essencial, a senhora disse tudo o que havia para dizer. Nós estamos aqui a discutir a conta-gotas, caminhões, vêm 10, vêm 20, vêm sempre muito menos do que aqueles que são necessários. Vemos agora números oficiais sobre a destruição, 350 mil edifícios, é uma loucura autêntica. Eu dou-lhe só um exemplo para não me alongar demasiado. Israel lançou nas primeiras 6 semanas sobre Gaza à volta de 29 mil bombas. Isto significa o equivalente daquilo que os Estados Unidos lançaram na guerra contra o Iraque em 2003, em todo 2003, para um território que é 1000 vezes maior. E, portanto, acho que aqui está tudo dito sobre aqueles argumentos muito sábios, que Israel está a respeitar o princípio da separação entre civis e militares. Está tudo dito. O valor da reconstrução, o valor da destruição, que é objetivo, pode ser medido, pode ser quantificado, acho que, infelizmente, responde da forma mais triste à pergunta que me colocou. Agora, acrescentava estas afirmações, só recordar a queixa que a África do Sul fez no Tribunal Internacional de Justiça contra Israel, que está a ser julgada, neste momento já está Israel na fase de defesa, e que parte na altura em que foi feita esta queixa de uma estatística terrível, que começa por esta afirmação, que aliás posso mostrar aqui no site do Observador, que é em cada 4 minutos um palestiniano é morto pelos bombardeamentos de Israel, o que é de facto uma enormidade que é inimaginável estar a passar-se no século XXI. Nuno, comenta. Não percebi a história do Doana está tão perto, mas parece que já explico daqui um bocadinho. Não perca o próximo capítulo. Sim, exatamente. É um subliminar para as pessoas pomos um segundo, um frame no meio de um segundo, que é para as pessoas verem o resto. Não, eu não queria acrescentar muito mais, apenas dizer que é preciso perceber o que Israel tem como objetivo. Desde há muito tempo os jornais, a maior parte dos órgãos de comunicação ocidentais, falam de uma guerra entre Israel e o Hamas, mas isso é a maior das mentiras. A guerra é entre o Estado de extrema-direita de Israel e o povo palestiniano, porque aquilo que pretende o governo de extrema-direita e ultra-religioso de Israel é pura e simplesmente a expulsão dos palestinianos da sua terra. Porque existe uma realidade política que é, mesmo que Israel tenha recusado, tenha inviabilizado a existência de 2 Estados, nomeadamente pela colocação de 600 a 700 mil pessoas ilegalmente em colonatos na Cisjordânia, já numa repartição territorial que era muito complicada para os palestinianos, aquilo que se verifica é que entre o Rio de Jordão e o Mediterrâneo vivem mais palestinianos que israelitas, judeus. E, portanto, há um desequilíbrio demográfico que tendencialmente vai aumentar. E a solução que Israel traçou
claramente do ponto de vista político, usando os ataques de 7 de outubro como pretexto e tendo-os na prática desencadeado, isto é, não se faz um cerco de 17 anos a Gaza, tornando aquilo uma espécie de prisão a céu aberto e esperando que nada aconteça. Aquilo que se pretende é uma nova Nakba, que é a expulsão da população palestiniana das suas terras, de uma forma que não possa regressar, como não conseguiram regressar milhões de palestinianos que foram corridos da Palestina. E, portanto, esta ação colonial só é possível fazer através de uma destruição selvagem e de uma morte propositada de milhares e milhares, e poderá chegar às centenas de milhares de civis. Porque, de outra maneira, as pessoas não sairiam de lá, da sua terra. Sendo que, na verdade, apesar dos comentários piedosos dos países mais influentes e com maior capacidade política no nosso planeta, a verdade é que Israel continua placidamente a fazer esse tipo de massacres, sendo indiferente. E, ou seja, a pressão que é feita sobre Israel é claramente insuficiente para parar com isto. Vamos então ao nosso papel selado. Cá está então Idonana, aqui tão perto. Trata-se... O Rui Frias é um jornalista do Diário de Notícias que já foi premiado numa reportagem sobre os problemas da água, ele e o fotógrafo Gerardo Santos, por uma reportagem que fez sobre o problema da água no sul do país. O problema da água voltou a estar no top da atualidade, porque no Algarve prevê-se que as barragens não consigam alimentar o ano todo. E o governo, entretanto, já pôs medidas de contenção de consumo de água em cima da mesa. Mas aqui o que o Rui Frias chama a atenção é comparar aquilo que se passa em Portugal com aquilo que se passou em Espanha em vários casos. E Donana é um exemplo que ele traz, falando da utilização de transvases que serviram para alimentar o Parque de Donana, que era um parque natural que é património da humanidade. Arranjou-se forma de ir buscar água e alimentar aquele local para plantar enormes áreas de morangos e frutos vermelhos. Isso correu tudo muito bem durante 20 anos, na Andaluzia, mas transformou aquilo numa espécie de horta, só que, entretanto, a natureza não estava preparada para aquilo e no local, ao fim de uma série de tempo, 3.000 lagoas que eram ótimas passaram a estar classificadas como praticamente secas e só 2% da área que era de pântanos tem ainda água. Isto faz com que a própria Unesco queira já retirar a classificação de património mundial a Donana, porque aquilo já não corresponde ao que era antigamente, e o governo espanhol está agora de emergência a investir 1.400 milhões de euros para tentar recuperar a zona para o parque que era anteriormente. Sendo que, entretanto, os produtores de frutos vermelhos e morangos não conseguem produzir com a quantidade de água que precisavam e, portanto, estão também com problemas. Ele dá outro exemplo, que é uma chamada autoestrada da água que foi construída ainda no tempo, ou decidida construir ainda no tempo do ditador Francisco Franco, que tirou água do Tejo para zonas desérticas de Alicante, Almeria e Múrcia. O que se passa é que agora o caudal do Tejo já não consegue alimentar tudo o que estava previsto alimentar e, portanto, há conflitos dentro de Espanha sobre isso e há também desequilíbrios ecológicos. Ele fala depois também do que está a passar em Portugal na reserva do Alqueva e, portanto, a tese principal dele é esta: vejam o que se passou em Espanha e agora, quando vêm a falar em construir transvases para trazer água do norte para o sul, vejam o que podem provocar e se não é melhor pensarmos noutro tipo de soluções para tentar resolver o problema da água em Portugal. Eu acho que ele tem toda a razão. Este tipo de discussão, aliás, já é bem antiga. Eu lembro-me nos anos 80 de discutir este problema no jornalismo e, digamos, a base do debate era muito semelhante ao que hoje em dia está a acontecer. Estas grandes transferências de água de umas zonas para outras acabam, ao fim de uns anos, por correrem mal
e, portanto, não são soluções sustentadas para resolver isto. Nuno. Tenho pouco a acrescentar, é apenas dizer que o DN tem em Portugal, de alguma forma, alertado repetidamente sobre esta situação. Houve uma investigação conjunta entre o DN, o jornal Contacto de Luxemburgo e o El País, que fez um trabalho bastante grande do Ricardo J. Rodrigues sobre o Rio Tejo e sobre o facto do Tejo estar preocupantemente a secar por causa de estranhos vasos, sobre a política de circulação da água entre Portugal e Espanha e sobre o facto, por exemplo, já perto de ti, a água salgada ter chegado. Não é por tua causa, mas é pelo facto da água doce ser cada vez menos. Portanto, a água salgada já vai até Santarém, com as alterações que isso tem do ponto de vista ecológico, ambiental e de espécies existentes. Simultaneamente, o Manuel Catarino e o Rui Frias têm feito recentemente reportagens no DN a esse respeito, e a reportagem do Manuel Catarino tinha dados importantes que já estão a ser usadas as reservas subterrâneas de água e elas não têm capacidade de aguentar muito tempo e, portanto, esta política que tem que ter uma política integrada, que também tem que contar com a dessalinização das águas para consumo, tem que contar por uma política de utilização menor de águas em culturas de abacate e outras coisas e digamos, adequar mais o terreno e as culturas ao terreno, é uma coisa que tem que ser pensada, porque já estamos tarde, o desastre está à porta, mas ainda pode ser muito pior. Muito bem, portanto, é melhor tomarmos algumas atitudes para impedir que isso aconteça. Vamos voltar para a semana. Bom fim de semana, passem bem. Adeus. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.